Pessoal, bem-vindo à aula número 9. Na aula passada a gente estabeleceu que sem a punição, algum castigo, uma forma, não existe a justiça. E agora fazer uma distinção entre a punição e a reparação, né? São coisas diferentes. A punição é um castigo para, mais uma vez, como a gente falou na aula passada, para impedir que a pessoa cometa o crime de novo, no caso de um crime, né? E servir de exemplo, servir de exemplo para outras pessoas, para que outras pessoas não cometam o crime, né? Porque eles sabem que vai haver uma punição. Essas são dois objetivos, as razões por trás da punição. O reparo é uma outra coisa, né? Imagine se alguém rouba a sua carteira. Imagine essa seguinte situação. Alguém rouba a sua carteira, rouba o seu dinheiro, rouba alguma coisa tua, enfim, rouba alguma coisa sua, né? Daí você, depois de você vai na polícia, tá? Depois de muita investigação, eles conseguem aprender essa pessoa, né? E ela ainda está com aqueles... E daí eles pegam e simplesmente te dão o seu dinheiro de volta, né? Isso é uma reparação, né? Tá certo isso? Não, porque precisa de uma punição, né? A pessoa simplesmente devolver o que já não era dele, né? Ele vai simplesmente cometer aquele crime de novo. Então, eis aí a distinção entre a reparação e a punição. Sempre que possível, a justiça deve fazer os dois, a reparação e a punição, né? Reparação para de alguma forma, tratar a vítima, né? No caso, imagina uma pessoa que perdeu uma casa, por exemplo, alguém incendiou a casa, não, você não tem como reparar, né? Não, a pessoa, sim, digamos que uma pessoa queima a sua casa, né? Então essa pessoa que cometeu esse crime, ela deve, portanto, reconstruir a sua casa, né? Para que, enfim, você possa ter um lugar para morar, ou no caso de um roubo, ele restitua você e tenha seu dinheiro de volta. Isso é uma mera obrigação, né? Porque aquele dinheiro já não era seu. Então, obviamente, somente o reparo não é o suficiente. Eis aí mais um teoremazinho aí. Somente o reparo no caso de um crime não é o suficiente, mas no caso de um acidente, né, por exemplo, alguém está jogando bola e eles acidentalmente quebram o vidro do seu carro, né, o estilingue, alguma coisa. Não foi intencional, aquilo não foi intencional, então é bem provável que somente o reparo já seja suficiente, porque a pessoa não teve, mais uma vez, a punição tem a intenção, a ideia da punição é fazer com que a pessoa pare de cometer aquilo. Como a pessoa não tinha intenção proposital de cometer aquilo, portanto não é necessário uma punição, né? Certo? Então, eis aí o primeiro teoremazinho de hoje. Mas o conceito principal hoje vai ser, a gente já estabeleceu mais uma vez que a punição é necessária, né? Então hoje eu quero discutir a severidade da punição. Existem três, isso é matemática agora, existem três quantidades relativas, como é que eu vou dizer assim? A punição, no caso, pode ser menor do que o crime, igual ou maior, certo? Não existe outras opções. Então nós vamos analisar essas três opções e ver qual que é certa ou qual que é melhor, no caso uma certa, outras são erradas, ou mais uma vez, daí a gente vai aplicar na situação ideal e uma semi-ideal, né? Ideal é na realidade. Então, no caso de um crime, se a punição for menor que o crime, obviamente, se a punição for menor, ela não vai cumprir o objetivo, que é castigar a pessoa e impedir que a pessoa cometa esse crime de novo, né? Se a punição é insuficiente, menor, a pessoa simplesmente vai continuar cometendo aquele crime.
Eu lembro de um caso de uma pessoa, um famoso aí, se eu não me engano foi o Mike Tyson. Mas enfim, essa pessoa era bem rica. E ela estava postando uma corrida, ou, enfim, dirigindo em altíssima velocidade na rua e a polícia parou essa pessoa. Isso é uma história verídica. Na hora que o policial foi dar a multa pro cara, o cara pegou a chave, tá o carro para você. Falou assim pro policial: pega esse carro para você. Por quê? Para ele, uma multa de, sei lá, que seja R$ 1.000, não era nada. Não sei se ele fez isso para agradar o policial ou ele fez simplesmente para se mostrar, né? Enfim, mas obviamente para ele a multa não foi nada, porque ele ganha muito mais dinheiro, ele tem muito mais fundos do que aquela multa. Aquela multa não vai ser nada para ele, não vai nem ser uma punição sequer, né? Então, e atualmente a lei, esse é um problema. Eu vou abrir um paralelo aí, que atualmente as leis, elas têm, especialmente levando o exemplo das leis de trânsito, elas têm um valor numérico. Você comete tal infração, R$ 5.000 de multa, né? Mas obviamente com esse exemplo não é possível estabelecer um valor para todos, porque para um pode ser bastante, para outro pode ser nada, né? Para esse cara que ele tinha, sei lá, 10 Ferraris, tinha sei lá quantos bilhões na conta, uma multa de 5.000 ou 2.000 que seja, não vai fazer diferença nenhuma para ele. Para ele vai dar risada, certo? Mas daí se a gente fala, não, então vamos fazer uma multa de R$ 1.000.000. Daí fica aquele caso de um castigo excessivo, né? A pessoa fura, vai um pouquinho, vai acima da velocidade, daí vai ter que vender a casa, escravizar os filhos, vender a mulher, as crianças, toda a família para poder pagar. Então, obviamente, não é certo isso aí. Eu queria sugerir que uma mudança drástica nas leis e que fossem proporcionais. Essa é outra ideia. Fazer as leis que sejam proporcionais. Então, por exemplo, as leis de trânsito, que geralmente elas não, nos casos menores, não envolvem prisão, o castigo é aquele monetário. Lembrando mais uma vez que tem algumas formas de castigar alguém: a punição corporal, a morte, né? Simplesmente tiro na cabeça ou a cadeira elétrica, enfim, a morte, tirando a propriedade da pessoa, né? O dinheiro, enfim, alguma posse da pessoa. A gente teria a outra opção de a gente castigar uma outra pessoa no lugar dela, no caso, por exemplo, pegar a mãe do cara que cometeu o crime e bater nela, obviamente vai castigar o cara, mas a gente descartou essa possibilidade, porque o castigo deve ser aplicado à pessoa que cometeu o crime, não a uma outra pessoa, né? Então, eis aí somente 3 formas de punir assim, tirando a liberdade da pessoa, né? Então, eis aí as 4 formas de punir alguém: a prisão, castigo corporal, a morte e monetária. No caso do trânsito, então, por exemplo, eu sugiro que as leis fossem proporcionais ao ganho da pessoa. Então, no caso, se a pessoa, digamos, ganha R$ 1.000 por mês, a multa para ela vai ser R$ 100 ou R$ 200. Claro, obviamente a gente acabou, tem que ser uma quantidade suficiente, né? Mais uma vez, eu não estou discutindo números exatos aqui, só um exemplo. E para uma pessoa que ganha R$ 10.000 por mês, na multa que fosse de R$ 2.000, ou então R$ 1.000, né? Um valor ali proporcional, né? Então eu acho que, voltando às 3 níveis de punição, a menor de um crime, a punição ser menor que o crime é insuficiente. Então essa opção está descartada. Então essa opção é errada e eu acho que é bastante óbvio isso aí, né? No caso, imagine alguém
Alguém mata a tua mãe e essa pessoa recebe uma multa de 50 reais. Obviamente isso não está certo, certo? Não é mesmo? Então tudo bem, agora nós temos duas opções, igual ou maior. Daí quem lembra aquela velha frase, né? Olho por olho, dente por dente. Que quer dizer uma punição igual ao crime. Então realmente essa lei realmente existiu. E no caso era como o nome diz, né? Você queimava a casa da pessoa, eles iam lá, as autoridades, a polícia no caso ia lá e queimava a tua casa. Você dava um soco em alguém e essa pessoa tinha o direito de dar um soco em você, né? Era olho por olho, dente por dente, a punição igual ao crime. Mas parece ser bom, mas há um problema também, né? No caso de ser uma pessoa que não consegue, imagine que eu dou um soco em você, em uma criança, por exemplo. A criança pode até dar um soco em mim de volta, mas não vai ser igual. Então poderia ser, tudo bem, digamos, a gente poderia resolver isso, que fosse uma pessoa proporcional, né? Mesmo peso e tal, análise, mesma força, que fosse igual. Agora, o problema com isso é que daí quando o crime, a punição é igual ao crime, é praticamente simplesmente uma restituição. E a gente acabou de dizer que restituição tem que ser diferente da punição. Então aí a gente acabou de provar que a severidade da punição não pode ser igual ao crime. Por quê? Mais uma vez, se a pessoa tem muito dinheiro, muitos bens, a punição não vai ser, mesmo que ela seja igual ao crime cometido, não vai haver punição para as pessoas. Então, por exemplo, no caso, um milionário aí, ele vai lá e queima a tua casa, e é a única casinha que você tem. Imagine essa situação, é a única casinha ali, uma casinha de 2 quartos, e essa que você tem, e essa pessoa, esse milionário vai lá e destrói a tua casa. Agora você tem direito, uma casa, então uma casa por uma casa. Você vai lá, ou as autoridades no caso, vão lá e destrói uma casa dessa pessoa. Mas ele tem 50 casas, ele tem uma casa, 10 casas no Brasil, ele tem uma casa no exterior, nos Estados Unidos, outra no Japão, outra para ele não afetou em nada. Então, mais uma vez, o crime não pode ser igual, porque essa daí é simplesmente uma restituição. E também tem o conceito de gerar igualdade entre o criminoso e a vítima. No caso, daí fica uma desigualdade. Quer dizer, a pessoa cometeu aquele crime, né? E ele saiu na mesma situação que a vítima. No caso, a gente ainda poderia dizer que fosse proporcional, como eu falei. Então, no caso, se essa pessoa, o milionário, destruir a tua casa, você tem o direito então de destruir todas as casas dele. Mas daí vocês dois acabam na situação igual. E daí, como é que é justiça se o criminoso está na mesma situação que a vítima? Não, a vítima não escolheu aquilo. Portanto, o criminoso tem de estar em uma situação pior do que a vítima, né? Digamos, outro exemplo aí. Por que isso aqui também não funciona? Digamos que a pessoa mata a tua mãe. Como é que você vai matar a mãe do cara também? A mãe do cara às vezes não tem nada a ver com a história, não é culpa dela, ou então ela já morreu, ou então o cara nem gosta da mãe. Então não dá. Mais uma vez, a igualdade do crime e essa lei é insuficiente também. E a gente acabou de provar. Vamos escrever aqui. Punição igual... deixa eu só ver se vocês estão enxergando isso aí. Se a punição for igual ao crime,
Então é igual a uma restituição, porque fica igual a uma restituição, né? Mas uma restituição negativa. Em vez de você devolver para aquela pessoa, essa pessoa tem o direito de tirar de você, né? Mas enfim, a punição é igual ao crime implica que a vítima no final das contas, enfim, no final do dia, no final do que aconteceu, a vítima está na mesma situação da pessoa que cometeu o crime. Situação. Né? E daí isso implica a injustiça. Sabe, pessoal, e tem muita gente que eles não estão nem aí. O que acontece? Digamos que você... digamos que esse criminoso, esse pivete, rouba a tua carteira. E a polícia vai lá, te devolve o dinheiro e tira a carteira dele. Tudo que ele tem na carteira tirou. Ele fala, amanhã eu roubo de novo. Então, obviamente, isso a gente implicou. Como a gente não quer injustiça, a gente acabou de resolver que a punição deve ser maior que o crime. Né? Tinha 3 opções, a gente eliminou 2, só sobrou uma opção, que parece ser bastante óbvia, que a punição deve ser maior do que o crime cometido. Né? Depois, claro, a gente vai ter que discutir qual maior. Mas, enfim, a gente provou matematicamente, logicamente, que a lei olho por olho, dente por dente, é insuficiente. Agora, pessoal, agora as coisas vão começar a ficar interessantes. Por quê? Se a gente provou que a punição, né, portanto, a punição deve ser maior que o crime. Obviamente, se você quiser escrever isso aqui você deve escrever isso de uma forma mais completa, né? Então, punição, severidade da punição. Eu vou escrever aqui mais completinho, certo? Severidade da punição. Bom. Se, né? Vamos escrever aqui, se a punição for igual a severidade. Crime implica que a vítima está na mesma situação que o criminoso, daí implica que existe uma injustiça. Né? E obviamente, como a gente discutiu esses casos específicos, implica que, portanto, isso aqui é insuficiente. Isso aqui não está bem matematicamente correto, mas eu acho que é importante vocês entenderem o conceito, daí você escreve isso da forma que você quiser, certo? Não considere isso aqui exatamente. Eu estou com pouco tempo, eu não vou escrever tudo isso aqui matematicamente, né? Mas isso aqui quer dizer, mais ou menos, esse sinalzinho quer dizer portanto, esse sinalzinho aqui quer dizer maior. Então, a pontinha da flecha fica para o lado menor. Então a gente acabou de resolver, estabeleceu, e essa, se eu não me engano, é o conceito número 8, eu acho. Que a punição deve ser maior que o crime. Agora as coisas vão ficar interessantes, por quê? E se uma pessoa assassina o outro? Né? A punição igual seria a morte. O que é pior que a morte? Seria a morte mais alguma outra forma de punição, no caso, ou a punição corporal, ou tirar os bens da pessoa, né? Mas vamos analisar uma situação em um mundo um mundo semi-ideal, ou seja, um mundo em que a justiça é perfeita, em que todos os juízes são perfeitos, em que todas as leis são perfeitas e que, se é possível, estabelecer, encontrar todos os criminosos.
muitas vezes, mais uma vez, diferente da realidade, porque na realidade a pessoa comete um crime, é difícil provar que aquela pessoa cometeu o crime, né? Mas vamos considerar que é possível, em todos os casos, provar isso. Como é que fica a pena de morte para alguém que cometeu um assassinato? Mais uma vez, pessoal, a gente acabou de provar as outras duas opções. Que as outras duas opções estão erradas. Lembrando, mais uma vez, existiam 3 opções para punição. Severidade. Uma severidade menor, igual ou maior. Né? Se você não apoia a pena de morte, você tem que provar. Né? Você tem que provar isso aqui. Então, mas vamos considerar, antes de você começar a provar, vamos analisar isso aqui um pouquinho mais profundamente, né? Em um mundo em que, mais uma vez, um mundo semi-ideal, meio ideal, que ainda o mal existe, mas é possível, como eu disse, a justiça existe em sua forma inteira. A justiça existe completamente. Né? Essa pessoa cometeu o crime. Vamos analisar a situação. Um assassinato, certo? Deixa eu apagar isso aqui. Um assassinato, o cara assassinou tua mãe. Uma pessoa que você ama muito. Tua mãe, seu pai. Vamos aplicar essa situação a você. A gente sabe, não existe dúvida. Não existe dúvida. Você viu, você sabe, não existe dúvida que essa pessoa cometeu esse assassinato. Foi lá e esfaqueou tua mãe. Certo? Vamos analisar essa situação. Tem gente, pessoal, tem gente que a morte para eles não vai afetar. Né? Ele odiava tanto tua mãe, por qualquer razão, que quando ele foi lá matar ela, ele já foi com a intenção, que ele sabia que ele ia ser pego, né? Ele já sabia disso, mas mesmo assim, ele resolveu matar tua mãe, e ele não tem remorso algum. Ele até fala, não, se perguntar para ele, você se arrepende do que você fez? Não, eu faria de novo. Imagina isso aí. Né? Mais uma vez, a punição é insuficiente. A gente acabou de provar isso aqui. Então, existia a única forma de ser um castigo maior que isso tem que ser a morte, porque para ser maior tem que ser o castigo igual do que ele fez e mais alguma coisa. Então tem que ser a morte mais punição corporal, monetária, no caso de posse, né? Nossa, caralho, não sei como é que era posse, não importa. Posse, vamos escrever desse jeito, posse. Né? Em português tem isso, né? Essa que uma bosta, bicho. Uma letra com 10 sons diferentes, tá louco. Enfim, deve estar errado, acho que é com 2 S, não importa. Dando para se comunicar, esse é o objetivo da língua. Corporal, monetária, a morte não pode usar, porque não tem como, de novo, porque não tem como matar a pessoa 2 vezes. Então, está faltando um. Corporal, monetária, a morte. Qual que é a outra? Nossa. Corporal, monetária. Ah, sim, e a liberdade, né? No caso, tirar a liberdade da pessoa, a prisão. S com som de Z, é para acabar, viu? Enfim, existem esses 2 formas de punição. E mais uma vez, alguns estados ou até países, eles têm isso aqui de alguma forma. Então, no caso, alguém matou... Tem esses casos, pessoal. Um cara matou 10 pessoas a facada ou uma outra forma ainda mais cruel. E daí, então, eles dão a prisão para ele fica preso por um tempo e daí a morte. Agora, para todos aqueles aí, especialmente, mais uma vez,
as pessoas que se dizem dos direitos humanos, né? Você fala em pena de morte, para eles, isso é horrível. Mas, para ser bem sincero, muitas vezes a pena de morte é muito menos cruel, muito mais, como eles dizem, muito mais humano do que a prisão. Eu, particularmente, eu preferia receber a pena de morte, morrer de uma forma rápida, do que passar 50 anos na cadeia, né? Então, na verdade, isso aí vai de uma preferência de algumas pessoas preferem a prisão. Mas tem muita gente que para eles a prisão é muito, muito pior do que a morte. Eles preferem morrer do que estar preso. Até eu não sei se isso é correto, mas eu vou até dizer que, voltando à história do Brasil, tinha uns exemplos no período de colonização, os portugueses, enfim, os colonizadores, acabaram escravizando os negros, né, trazidos da África, e os índios. E diziam que o índio, eles acabaram desistindo de escravizar o índio, porque o índio vivia solto, vivia livre, e eles preferiam morrer do que servir alguém. O índio, a gente até sempre vê nos filmes, né, que os índios têm aquele negócio de honra e orgulho todo, né? E daí diziam que os índios, era muito mais difícil ter escravo índio porque eles se matavam. Eles não aceitavam trabalhar de graça, ser escravizados. Outras pessoas, os negros, no caso, daí, na maioria, logicamente, só um exemplo, acabavam encarando ali a situação, escravizando e continuando escravos, mas mais vivos. Então, aí vai de cada um. Então, não diga que a pena de morte é cruel. Não diga que é, como eles dizem, desumano. Para uns é pior, para outros é melhor, né? E daí, por exemplo, se a gente vai em um caso de alguém que cometeu um crime terrível, como a gente falou, né? Se a morte é cruel e a prisão também é cruel, o castigo corporal nem se fala, né? Que a tortura é horrível, né? Nem se fala. O cara não tem dinheiro, como é que a gente vai castigar o cara? Né? Vai soltar? Isso que muitas vezes acaba acontecendo no Brasil, né? A prisão de morte é desumano. Prisão de morte, desculpa. A morte é desumano. Prisão não dá para colocar o cara na prisão porque o cara é de menor e lá na prisão ele vai ser maltratado, ou a prisão tá cheia, enfim, não pode. O castigo corporal, que é punição, nem se fala, né? Que isso aí é horrível. E o cara não tem dinheiro. Me diz, como é que a gente vai castigar a pessoa? Né? Simplesmente vai deixar ele livre? Aí vai se propagar o crime, né? E mais uma vez, eis aí a incoerência. Esse pessoal muitas vezes fala, não, tem que ficar solto. Mas esse cara mata uma pessoa. Você teve culpa, porque você deixou ele solto. Então muitas vezes, pessoal, não existe... se você solta um, você mata o outro. Então muitas vezes é impossível, eis aqui outra questão, é impossível às vezes não ter a pena de morte. Porque tem gente, são poucos, realmente são poucos, mas existem os psicopatas, e para eles a prisão não importa, eles não têm, a prisão não afeta eles, e mesmo que o castigo corporal, que é raro, eles acabam tendo uma força mental tão forte que os psicopatas são pessoas de nível de inteligência bem alto, né? E isso não acaba afetando eles. Enfim, um dia eles são soltos, eles vão matar de novo, né? Isso é um fato. Esquecendo o mundo real agora, a gente não está falando do mundo real. Um mundo em que a gente sabe, você sabe que essa pessoa vai sair, imagine a situação, você sabe que essa pessoa vai sair da cadeia, cumpriu lá 30 anos de cadeia, você sabe que a hora que ela sair ela vai matar alguém. O que você faz? Né? Você solta? Mais uma vez, a gente provou que é impossível você estar neutro em uma situação em que você pode tomar uma decisão. Se eu estou aqui e você tem a opção de matar, de soltar essa pessoa ou não, você não está neutro. Ou seja,
se você solta o bandido, o criminoso, ele vai matar uma pessoa inocente. Se você mata, a única